O título do nosso sermão de hoje é Servos e Mestres. O texto se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo de 5 ao versículo 9. Nós leremos um texto mais prolongado da Palavra de Deus esta noite, na esperança de podermos encerrar esta parte final do livro de Efésios, do que se relaciona do que se trata do relacionamento, do nosso relacionamento para com o nosso próximo. O texto nos diz o seguinte: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam, não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês, está nos céus. E Ele não faz diferença entre pessoas. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando eu estava preparando para falar a respeito disso, meu coração ficou um tanto quanto apertado pela natureza do assunto. Tem sido nos nossos dias algo muito usado no campo político, essa questão de servidão e pessoas que possuem bens. Já na antiga Grécia, os filósofos diziam que uma pessoa para se tornar um tirano, uma pessoa para se tornar líder de uma multidão, ele tem que adquirir a confiança da grande parte da população. E a forma que uma pessoa adquire a confiança da população, da maior parte da população, é se tornando inimigo dos ricos. O indivíduo que se torna inimigo dos ricos, ele adquire a confiança das pessoas e ele consegue se colocar em posição de poder diante da sociedade. A gente pensa que depois de 2000 anos de história, depois de 2000 anos do Evangelho ser espalhado por todo mundo, que haveria alguma mudança na nossa sociedade com relação à posição das pessoas que recebem e que possuem bens materiais e daqueles que servem estes que possuem bens materiais. O apóstolo Paulo fala a respeito disso nessa carta. Ele está agora finalizando a parte final das obrigações relacionadas ao lar, dentro de um âmbito bíblico, dentro de uma posição bíblica, coordenada por Deus, dirigida por Deus da forma como Deus determina que as coisas sejam. Meus amados, nós temos sempre que lembrar que nós vivemos não pelo que a sociedade nos apresenta, não pelo que o sentimentalismo nos mostra, não por aquilo que nós achamos que é certo ou que é errado, mas nós vivemos por toda a palavra que procede da boca de Deus. O padrão pelo qual nós conhecemos o que é moral e o que é imoral não é o que a sociedade nos apresenta, não é o desenvolvimento intelectual em que o homem chegou no patamar que o homem chegou na atualidade, mas o que nos mostra o que é padrão moral e o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus, é aquilo que Deus determina que é certo e que é errado. E quando se trata em questões de servidão, de servir as pessoas, existe um grande reluto na parte dos teólogos, principalmente dos teólogos modernos, aqueles que são os mais liberais pelo menos, e eles abominam qualquer menção da palavra escravidão. A imagem que vem na nossa mente quando nós falamos de escravidão, já foi bem enraizado na nossa sociedade, é algo terrível, de que as pessoas passaram por elas durante muitos anos. Existe também, por outro lado, uma mentalidade utópica, uma utopia a respeito de uma situação em que as pessoas viviam antes deles se tornarem escravos, que também não é uma realidade verdadeira. Mas a Bíblia
nos apresenta essa posição. O apóstolo Paulo, em suas cartas, constantemente, ele se intitulava escravo de Cristo. Constantemente, nas suas cartas, ele dizia: eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Escrevendo para os irmãos em Coríntios, ele dizia: se você é um escravo e você se converte, você é aceito pela igreja, por Cristo, e você se torna membro do corpo de Cristo, sirva a Cristo é onde você se encontra. Se você conseguir a sua liberdade, que bom. Mas se você não conseguir, que você sirva a Cristo da forma como você se encontra. Aos mestres, aqueles que possuíam pessoas que trabalhavam para eles, ele dizia: se você se converte a Cristo, sendo um homem livre, então agora você se torna escravo de Cristo. Ou seja, de toda forma em que você vive a sua vida, seja você alguém que possui uma empresa, ou seja você alguém que trabalha de empregado, não importa a posição em que você se encontra. Tem pessoas que pensam da seguinte maneira: eu vou construir a minha vida, eu vou adquirir muitos bens, eu vou me tornar uma pessoa de muitas posses. Depois que todas as coisas estiverem encaixadas na minha vida, depois que todos esses planos que eu tenho para realizar, eles todos vierem e se cumprirem, então eu vou me tornar um discípulo e vou servir a Cristo. O apóstolo Paulo, ele não deixa isso nos nossos pensamentos, ele nos mostra que não é essa a nossa atitude. A nossa atitude é: não importa a situação em que nós estivermos vivendo, o nosso dever é de estar em obediência, servindo a Cristo, sendo nós trabalhadores ou sendo nós mestres e chefes. E aqui, nesse texto em particular, ele mostra agora a questão do relacionamento entre mestres e escravos. Esse é o último em que ele fala. Logo a seguir, ele vai nos falar de onde que vem e de qual natureza que vem todos os preconceitos, todas as lutas e todas as guerras pelas quais nós passamos. A partir do versículo 10, ele vai estar falando que as atitudes e que a forma em que nós vivemos a nossa vida, a forma como que nós relacionamos uns com os outros, ela não parte de um lugar que está à nossa disposição, que está ao nosso alcance, ela não vem de lugares que nós próprios enxergamos e vemos, mas ele vai nos mostrar que o relacionamento entre você e o seu marido, o relacionamento entre você e o seu filho, e agora o relacionamento entre você e o seu patrão, e você e o seu empregado, ele está ligado a forças espirituais que estão além da nossa capacidade, muito sequer de entender, quanto mais de lidar com elas. E no versículo 10, eu recomendo aos irmãos que que estejam aqui para vocês ouvirem o que a Bíblia nos ensina a respeito de onde provém as nossas lutas, que se refere aos relacionamentos em que nós vivemos. E ele diz que o escravo, aquele que serve, ele deve servir ao seu senhor, as pessoas às quais ele serve nessa terra, em primeiro lugar com obediência e em sinceridade. Meus amados, é muito fácil eu e você servirmos aqueles para quem nós trabalhamos, quando eles estão nos vendo, e nós mostrarmos a nossa forma de trabalhar, a nossa ética de trabalho, quando o nosso patrão está por perto. É muito fácil quando o nosso patrão, quando o nosso chefe no trabalho está nos vendo, nós corrermos de um lado para o outro e praticarmos e trabalharmos duro. Mas no momento em que ele sai da sala, nós simplesmente achamos a primeira cadeira ou o primeiro lugar para a gente poder sentar e ficar enrolando e ganhando as nossas horas sem dedicar ao nosso trabalho, até que apareça alguma coisa para a gente fazer que não tem jeito de ficar sem fazer mesmo, ou então que o chefe volta e entra na sala, né? Tem pessoas que... Eu tinha amigos que eles trabalhavam em 2 lugares no mesmo dia. Eles batiam um cartão no Holiday Inn, ia lá para o outro serviço deles no Royal Crest, lá antigamente no Royal Crest, não lembro, é no Best Western hoje em dia. Eles batiam o cartão no Holiday Inn e ia para o Best Western. Aí eles chegaram no Best Western, batiam o cartão e corriam para o Holiday Inn. Aí ele passava pelo chefe do Holiday Inn e falava: e aí, tudo bem? Corriam para o Best Western e encontrava, fazia da mesma forma.
Meus amados, e é exatamente contra esse tipo de atitude, e contra isso é que o apóstolo Paulo recomenda que nós temos que servir como a Cristo. Nós temos que trabalhar no nosso trabalho com sinceridade, nós temos que trabalhar em obediência àquilo que nos foi entregue para fazer. Na nossa sociedade, o trabalho é visto como algo maldito. Eu já ouvi pastores dizendo que ai daquela pessoa que inventou o trabalho, que lá no céu vai ser bom, porque nós não vamos ter que trabalhar. Que o trabalho é algo terrível, mas é o contrário, é completamente o contrário. A mentalidade de que o trabalho é algo terrível, é algo amaldiçoado, é uma mentalidade que veio na vida do homem depois da queda. É uma mentalidade que vem na vida de cada um de nós por causa do pecado que está tão arraigado em nosso coração. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos pessoas produtivas, que nós sejamos pessoas que estão contribuindo para a sociedade, tanto em questão de trabalho, quanto em questão de pregar o Evangelho às outras pessoas. É por isso que eu acho que todo pastor deveria ter um trabalho bem pesado, para ele poder estar experimentando aquilo que é nós trabalharmos com as nossas mãos e produzirmos. Não que pastor não trabalha, pastor também trabalha, pastor é um trabalho bem pesado. Mas o que eu quero falar para os irmãos é um trabalho árduo, é um trabalho duro. Recentemente, eu conversando com o meu filho, ele estava falando para mim que nós podíamos comprar no cartão um lugar que a gente ganhava $500 toda semana. Os irmãos já sabem do que se trata. E eu estava tentando falar para ele que isso não seria uma boa coisa. Se a gente comprasse aquele cartão e depois a gente recebesse $500 por semana, à toa, sem fazer nada, não seria uma boa coisa. Porque ele falou comigo que não, seria bom que nós podíamos ter um butler, né? Como é que fala a palavra? Um butler. Um garçom, não é garçom. Não é garçom, um mordomo. Nós podemos ter um mordomo. Eu falei para ele, mas se eu tivesse um mordomo, quando você desse vontade de tomar um leite, quem que ia buscar o leite para você lá em cima? Ele falou assim, o mordomo. Eu falei, ele ia tomar a minha vaga? É a minha vaga de pegar o leite para você? E quando eu precisasse de alguém fazer alguma coisa para mim, você, ele fazia, não, esse é o seu trabalho. Por quê? Porque nós temos que ensinar para os nossos filhos que o trabalho é algo digno, o trabalho é algo bonito, o trabalho é algo que realmente, verdadeiramente enriquece o homem. E é isso que a Bíblia nos apresenta. O apóstolo Paulo diz, você que é servo, trabalhe com sinceridade, não somente quando o seu patrão está vendo, mas quando ele não está vendo também, porque aquilo que você faz por Cristo, você faz para Deus. Quando você está trabalhando e você pensa que você está lá fritando donuts, e que aquele donuts pode ser frito de qualquer forma, porque não importa. Essa mentalidade é o pecado que está dentro de você, porque a mentalidade correta é de que você vai fazer o donut mais bonito que você puder, porque aquele donut que você está fazendo para o Senhor. A sua vida pertence a Cristo, tudo o que você faz pertence a Deus. Quando você toma na sua vida a posição de trabalhar de uma maneira que tudo que você toca, você está fazendo para Deus, você toma uma nova admiração no seu trabalho, você toma uma nova perspectiva naquilo que você está fazendo. Aquilo que antes se tornava algo tremendo, terrível, ruim de se fazer, agora torna uma bênção, porque você está fazendo para o seu Deus. Você percebe? Quando você serve ao seu Deus, você serve ao seu Deus porque você ama o seu Deus, e você quer servir ao seu Deus, e o seu Deus é o ser mais importante da sua vida. E quando você executa o seu trabalho dessa maneira, você está servindo como se serve a Deus. E a bênção de Deus estará sobre aquilo que você faz. Meus amados, nós temos diversos textos bíblicos que mostram a bênção de Deus na vida daqueles que trabalharam duro. Nós podemos falar para vocês diversas histórias, mas a que vem na mente num instante é a história de José do Egito. É a história de José do Egito. E se nós olharmos a vida daquele homem, e se você for uma pessoa sincera, você vai dizer para você mesmo, se você for olhar pela mentalidade que nós temos nos dias atuais, onde estava Deus quando José do Egito foi preso? Eu vou contar para vocês a história desse jovem. José do Egito era o 11º filho de Jacó.
E porque ele era muito querido do seu pai, os seus irmãos o venderam como escravo e disseram a Jacó que o seu filho tinha sido morto. Mas, meus amados, quando esse jovem, muito jovem mesmo, ele chegou no Egito, ele foi recebido na casa de um homem para ser escravo. E ele trabalhava na casa daquele homem, e a Bíblia diz que o seu trabalho era um trabalho duro, mas que tudo que ele fazia como para o Deus dele, e as coisas prosperavam, e cada vez aquele homem se tornava mais rico. Ele foi vendido como escravo, e no entanto, ele servia ao seu Senhor como que ele estivesse servindo a Deus. Vocês imaginam bem se essa fosse a nossa atitude para com aquelas pessoas que nós trabalhamos? Se nós servíssemos aqueles para quem nós trabalhamos como se nós estivéssemos servindo a Deus, o nosso trabalho seria executado de uma forma diferente. E não demorou muito tempo, José foi colocado como senhor de tudo aquilo que aquele homem tinha. Mas é claro, porque aquele homem viu que tudo que caía na mão de José prosperava. Ele falava assim: este meu escravo, tudo que eu ponho na mão dele multiplica, tudo que ele faz bem feito, eu vou colocar ele como senhor de tudo que eu tenho. Mas Deus tinha outros planos para a vida de José. Deus tinha outros planos. Deus tinha planos maiores, porque quando nós servimos a Deus naquilo que Ele coloca na nossa mão um pouco, Ele põe muito na nossa mão. Porque se nós formos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos dá a oportunidade de sermos fiéis nas coisas maiores. Vou terminar a história de José do Egito. A mulher do patrão dele, Potifar, deu em cima dele e ele saiu correndo. E a mulher, com muita raiva, porque ele não quis paquerar com ela, falou que ele tinha tentado ter relacionamento com ela à força. E esse José do Egito, esse coitado desse rapaz, foi preso inocente. E na cadeia, ele teve a chance de testemunhar para algumas pessoas, e aquelas pessoas eram pessoas importantes no Egito. E mais tarde na vida dele, ele se tornou o segundo maior homem do Egito. Ele se tornou a segunda pessoa em todo o Egito, porque ele foi fiel a Deus nas pequenas coisas. Meus amados, aquele jovem, no momento em que a mulher de Potifar se aproximou dele, era a hora da sua vingança, era a hora dele dizer assim: eu estou trabalhando como escravo para esse homem há muito tempo, e agora a mulher dele cai na minha mão. Eu diria para vocês, na mentalidade da igreja atual, alguns diriam assim: foi até Deus que colocou ela na sua mão. Vocês acreditam que em alguma igreja, algum pastor poderia dizer, se nós não conhecêssemos a história depois dos fatos acontecidos, poderia dizer: não, meu filho, é Deus que está colocando essa mulher na sua mão para te tirar você de onde você está. É triste, é terrível o que eu acabei de falar, mas é a realidade do tempo presente, é a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Mas não, ele disse: não, eu prefiro ir para a cadeia, mas servir a Deus verdadeiramente. Com certeza a lição moral da vida de José é aplicável, mas a lição do trabalho também é uma lição moral. A bênção do Senhor está sobre o trabalho, a bênção de Deus está sobre o trabalho. Se você trabalhar, se você dedicar o seu trabalho com sinceridade, servindo aquelas pessoas que você trabalha para eles como servindo ao Senhor, não pense que você será dispensável, porque você não vai ser. Você vai se tornar uma pessoa indispensável, e as suas oportunidades virão. Deus vai honrar o seu trabalho, Deus vai honrar aquilo que você faz, e Ele vai colocar vocês em outras posições. Servir aquelas pessoas para quem nós trabalhamos como servindo a Deus, isto é algo digno, isto é algo magnífico. A sociedade nos apresenta um outro tipo de ensinamento. Nos dias atuais, as pessoas preferem ficar em casa do que sair para trabalhar. O pecado na vida da sociedade está tão profundo, tão arraigado, que as pessoas preferem ficar em casa assistindo Oprah e comendo chips em salsa
do que levantar de manhã e ir trabalhar e se tornar pessoas produtivas na sociedade. E o que eles alegam é que é muito pouco o dinheiro que eles vão me pagar, não tem trabalho para eu fazer, não existe serviço para eu fazer lá fora, eu quero ficar aqui dentro. Todo mundo conhece a história do rei Davi, nos dias mais negros da sua existência nessa terra. O que levou o rei Davi a cair no pecado terrível que ele caiu? Foi a ociosidade, foi a preguiça, foi a vontade de ficar dentro de casa dormindo. Essas férias, esse verão, foi um verão na história da minha vida no que eu trabalhei menos. E recentemente eu estava conversando com o irmão da igreja, eu falei com ele assim: rapaz, eu estou com medo, porque eu fiquei à toa demais esse verão e eu estou com medo agora, eu estou querendo arrumar um jeito de começar a trabalhar o mais rápido possível, porque eu estou ficando muitos dias à toa e eu estou com medo disso virar um vício na minha vida. A ociosidade é vício, ela pega você, ela te envolve de uma maneira que quando você menos assusta, ela está dominando a sua vida. A preguiça destrói você. Provérbios diz que o homem preguiçoso morre de fome. O apóstolo, recomendando a respeito da ajuda na igreja, ele dizia: aquele que não trabalhe, que não coma. Meus amados, é importante nós estarmos honrando e dando ao trabalho a dignidade que o trabalho merece. Porque quando nós estamos saindo da nossa casa, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos produzindo, nós estamos honrando a Deus, nós estamos servindo a Deus verdadeiramente. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. Porque na mente do apóstolo Paulo, e eu vou terminar por aqui, talvez eu volte nesse texto semana que vem, para completar com mais alguma coisa. Mas na mente do apóstolo Paulo, todos nós servimos alguém de alguma forma. Todos nós somos servidores de alguma forma. Se você é senhor, você serve alguém que é superior a você. Se você é escravo, você serve alguém que é superior a você. E finalmente, todos nós servimos a Deus, seja para o bem, seja para o mal, seja para a vida eterna, seja para a condenação eterna. Todos nós servimos a Deus. Todos nós somos servidores de Deus. Ninguém pense por um minuto sequer que o que ele faz é para ele mesmo. Todo o trabalho que eu realizo vai ficar para alguém. Vocês estão percebendo? Todo o trabalho que eu faço neste mundo vai ficar por aqui. Eu não vou levar absolutamente nada do que eu fizer neste mundo. Conta-se a história, uma piada, e eu acho que eu já contei aqui na igreja, porque não é a primeira vez que eu conto, eu sempre conto uma outra, desse homem muito rico que morreu, e o desejo dele era de que quando ele fosse enterrado, que ele levasse tudo que ele tinha com ele. E no dia da sua morte, a sua esposa falou assim: nós não temos como enfiar todos os bens que esse homem tem no caixão, e ele quer levar tudo com ele, então vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo que ele tem, e a gente põe o dinheiro aí dentro. Venderam tudo que o homem tinha, fizeram um caixão bem grande e mandaram tudo que era riqueza que aquele homem possuía dentro do caixão. Uma pessoa espertinha chegou no lugar e viu aquilo e falou assim: agora é a minha chance. Aí chegou, entrou no ambiente chorando, a mulher assustou, falou: mas quem que é esse? Aí ele falou assim: olha, eu sou amigo do falecido e gente, é quase que irmão, eu fazia muitos negócios com ele, ele sempre trocava cheque para mim. Vocês já sabem o final da história, né? Se a senhora não importar, eu gostaria de que ele trocasse o cheque para mim a última vez. Ao invés de colocar todo o dinheiro aí, eu só vou dar um cheque. Nós não vamos levar nada dessa vida, nós não vamos levar nada desse mundo. Tudo que nós fazemos, vamos ficar aqui. E nós temos que fazer tudo com as nossas mãos, para a honra, para a glória de Cristo, para que o reino de Cristo seja próspero, para que o reino de Cristo espalhe por todo mundo, para que você seja testemunha de Cristo no seu trabalho. Quando você trabalha, quando você dedica, quando você é diferente das outras pessoas, o seu patrão nota e ele diz: essa pessoa que trabalha para mim, ele é uma pessoa que trabalha com garra, ele é uma pessoa dedicada. Existe uma diferença entre ele e os meus outros funcionários.
E nesta hora o nome de Cristo é glorificado, nesta hora o nome de Cristo é honrado. A razão pela qual eu te sirvo dessa forma é porque eu conheço alguém que se chama Cristo, que um dia morreu por mim, e hoje eu sou escravo deste Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Tudo que nós fazemos, nós não fazemos para nós, mas nós fazemos para Cristo, porque nós somos dele. Então, meus irmãos, vamos servir no nosso trabalho como exemplos de Cristo. Vamos servir em todas as coisas em que nós colocamos as nossas mãos, como que nós estamos servindo ao próprio Deus, porque é isso que nós estamos fazendo. Dessa forma, nós não teremos problemas no nosso trabalho. Dessa forma, nós não teremos dificuldades. A maior parte das nossas lutas que se encontram no nosso trabalho, muitas vezes, são causadas por nós mesmos. São causadas por nós mesmos. Mas com essa receita, o apóstolo Paulo está nos falando a respeito do relacionamento entre marido e mulher, como que você vive em paz com a sua esposa. Agora, nas semanas últimas, ele disse como que você vive em paz com seus filhos. E agora, ele está falando para você como que você vive em paz com o seu patrão e como que você vive em paz com o seu funcionário. Como que você vive em paz com aquelas pessoas para quem você trabalha e para aqueles que trabalham para você. Vocês estão vendo como que agora todas as áreas da nossa vida foram afetadas com o conhecimento da palavra de Deus e com a palavra de Deus? Não existe mais nenhuma área na qual o apóstolo Paulo pode tocar. Relacionamentos em todas as áreas. Esses são os ensinamentos de Deus para nós. Oremos ao Senhor.